moçada, fizeram os exercícios da aula passada? Vou ficar cobrando toda a aula não, hein? Vou ficar cobrando não, lá no grupo a gente resolve lá. Hoje, aula 7. E a aula 7, a gente vai falar dos complementos gráficos e a gente vai entender um pouquinho o que são esses complementos gráficos, sendo que a gente já aprendeu sobre imagem e o que é complemento gráfico, beleza? Bora lá, vamos começar a falar um pouquinho. Bom, a ideia de complementos gráficos é realmente completar. Vem de complemento, é completar. O foco é isso. A gente precisa completar a imagem. Como assim completar a imagem? A gente vai ver daqui a pouco, na hora de finalizar, a gente vai entender essa proposta de equilíbrio, de organização. Mas esses elementos gráficos, esses complementos servem para isso, para a gente equilibrar a imagem, para a gente transmitir algo mais visual, mas que vai dar uma importância a mais nisso. Eu vou deixar aqui alguns exemplos que tem numa imagem com e sem complementos gráficos. Isso são imagens, são clientes meus, mas a gente vai mostrar essa imagem com cliente gráfico e sem cliente gráfico para a gente analisar. Então elas vão estar aparecendo aqui do lado, com cliente e sem cliente gráfico. Isso tudo transforma, se vocês ficarem olhando aqui, isso tudo deixa as imagens mais envoltas à informação em si. Ou seja, ela vem composta, pode ser de um vetor qualquer, ela pode vir uma espécie de doodles, que são aqueles desenhos, elas podem ser até outras imagens que vão completar esse elemento, mas vão ser imagens secundárias, elas podem vir em espécie daqueles emojis, hoje muito usado, pode ter aquele efeito de explosão, mas enfim, são imagens que vão completar o meu conteúdo. Essas imagens, esses complementos, enriquecem as informações que eu estou transmitindo. Eles são coadjuvantes, eles são secundários, mas eles deixam a nossa informação mais detalhada. Qual é a função deles? Fazer com que o leitor foque naquilo que a gente quer passar. Eu vou dar um exemplo nisso. Muitas vezes a gente tem uma informação do lado direito, ok? Do lado direito, no meu caso, do meu lado direito aqui, tem uma informação do lado direito. E eu quero que essa informação seja mais relevante na minha arte. Eu posso fazer alguma coisa indicando a importância dessa informação. Pode ser uma seta, pode ser algumas coisas que mostram a importância dessa informação. Essas setas, esses elementos podem ser elementos que completam a minha imagem. Podem ser complementos gráficos da minha imagem. Ou seja, para que servem esses complementos? Para induzir o leitor a olhar para aquilo que eu quero, e também servem para fazer detalhes gráficos. Os detalhes fazem a diferença em uma peça. Então, tudo isso, todo esse envolvimento compõe um cenário e deixa esse cenário prontinho para a minha empresa, ou no caso, o meu produto, se destacar. Então é isso que a gente vai entender hoje. Por que esses elementos gráficos são tão fundamentais? Por que eles fazem parte? Podem gerar alguns questionamentos. Ah, mas eu sou obrigado a ter esses elementos gráficos? Não, não é obrigado. Obviamente que não. Mas veja bem, a gente está falando de panfletos e banners. Mas imagine se você, por exemplo, for fazer uma postagem de internet, aonde o tempo inteiro as informações estão chegando. De repente, se você colocar um conteúdo que chama atenção para um elemento efetivo ali, a sua postagem pode gerar mais resultados. Isso também serve para um banner, para um panfleto que você vai estar aqui em mãos aqui, e esse panfleto, de repente, quantos segundos, em média, ao receber um panfleto que foi distribuído na rua, você para olhando esse panfleto? Tem gente que pega, olha e joga fora. E se ele tiver um bom elemento conduzindo a informação principal? Será que isso ajuda ao cara bater o olho naquela informação e aí sim se inteirar de todo o conteúdo? Então, essa é uma dica que vale a pena. O banner, a mesma coisa. De repente é um banner de indicação. Então, você está indicando que ali tem uma comida e tal, mas de repente você faz um elemento mostrando aquela comida. Enfim,
vale a pena a gente entender. Vocês já viram uma pequena amostra aqui com ou sem elementos gráficos. Agora a gente vai fazer lá na prática, a gente vai construir, a gente vai mostrar por que é tão importante esses elementos. Vamos ver no computador? Vamos embora? Vamos que vamos. Um abraço. Agora já no nosso computador, a gente vai ver na prática como esses elementos fazem a diferença. Primeiramente, eu vou mostrar exercícios para vocês, mostrar imagens de como fica com ou sem intervenção do elemento. Claro, vocês podem preferir a maneira que vocês escolherem. Porém, a gente vai entender como essas imagens enriquecem o conteúdo de uma postagem, ou de um banner, ou de um panfleto, que é o nosso objetivo aqui, de banners e panfletos. Claro que você também pode usar isso em uma postagem, mas o nosso objetivo aqui é para banners e panfletos. Então vamos lá. Primeira coisa, esse anúncio é do Dia de Proteção às Florestas. Então a frase é: a grandiosidade da natureza sempre terá a nossa proteção. Legal, bem focada, direta. Essa proposta de rasurar no fundo deu um charme. Isso tem explicação, mas enfim, a gente não vai falar de conceito agora, a gente vai entrar na composição da imagem. Essa é a imagem que vocês têm em mente, mas essa não é a imagem final. A imagem final que ficou foi essa aqui. Essa ficou a imagem final. Agora veja bem, se vocês, eu vou colocar aqui uma do lado da outra para vocês analisarem um tempinho aí. Espera aí. Deem uma olhada aí nas duas e confiram aí o que vocês acham, qual que vocês acham melhor, qual que vocês acham pior, enfim, qual que compõe mais o elemento. São detalhes que podem fazer diferença. Aqui você tem um formato mais simples e aqui você tem elementos trabalhando para a conformidade de todas as palavras, de todas as imagens se compondo em um elemento só. Então, ao meu ver, isso faz muita diferença na composição. E é isso que a gente vai aprender a fazer na prática. A gente vai entender que o conceito vai levar a isso, sim, o conceito vai levar aos elementos que a gente vai escolher. Porém, a prática de saber lidar com esses elementos é o principal, tá? Então, esse é o primeiro exemplo. Eu também vou deixar aqui fazendo a troca, o fundo e um fundo e depois o outro, como vocês vão ver essa mudança. Vamos lá. Agora sem nada. Agora a gente coloca os elementos. No primeiro, ele dá um susto quando você vê os elementos. Aí depois você para, dá uma analisada no olhar e vê com calma. Vamos fazer um exercício? Vamos voltar no primeiro. Ele está agradável aos olhos. Está legal e tal. Quando a gente der o segundo, jogamos no segundo. Ele dá um susto. Fecha o olho 3 segundos. 1, 2, 3. E abre novamente. Ele já vai estar uma composição bem normal e bem interessante. É muito legal a gente entender que a conformidade desses elementos, elas fazem a junção desse material. E isso é muito legal para o resultado final. O cliente geralmente fica muito satisfeito com isso. Beleza? Vamos lá. Essa próxima imagem aqui, dê uma olhada dela, é o Kiwi. Vocês podem imaginar um monte de coisas com esse Kiwi e algumas coisas vão até extrapolar a mente de cada um aí. Mas isso aqui nada mais é do que um kiwi no meio de uma salada de frutas. E a gente precisa simplesmente fazer um anúncio simpático com esse kiwi, colocando elementos dentro da proposta. Para um hortifruti, por exemplo. Será que dá para imaginar um elemento tão interessante nesse kiwi? A gente vai ver que dá sim. Vamos ver. Essa imagem. Agora esse é o resultado final. Percebem a diferença de um e outro? Percebem a diferença?
Então, vamos voltar lá no nosso CorelDRAW, vamos lá. Aqui, nada que a gente fez foi simplesmente usar um artifício, ó, é só, vou dar aqui Ctrl X, tirei e coloquei esse elemento. Estão entendendo? É você envolver a imagem e passar alguma sensação positiva com essa imagem. Aqui você já infantilizou a situação, você já deixou a situação mais confortável. Então é usar o elemento que existe dentro dessas opções de Corel, dentro dessas opções de vetor, dentro dessa gama de repertório que é a arte gráfica, para fazer de uma imagem algo totalmente diferente ou algo totalmente divertido, como é nesse caso. Então, esse é um caso clássico, aonde você colocando elementos que são teoricamente secundários, esses elementos vão transformar a imagem em uma imagem principal. Só que agora eu também separei para a gente aqui um hambúrguer, um elemento aqui simples, tá? Não tem nada demais, um fundo vermelho, e agora a gente vai trabalhar dentro desse hambúrguer, ok? Essa aula já começa a ser uma aula mais de exercício. Vou deixar aqui embaixo um link para vocês baixarem esse elemento. Não vou vou até bloquear aqui o objeto, não quero que vocês mexam nesse objeto para nada. E vocês vão trabalhar, arrumar alguma solução interessante para esse fundo, colocando apenas elementos, que podem ser aqueles elementos que eu citei lá. Vão ser elementos secundários, tá? E vão ser elementos que vão completar essa peça. Vocês podem escrever alguma coisa, tanto faz, não tem problema. Eu, por exemplo, vou escrever aqui, isso aqui provavelmente parece um sanduíche de frango, né? Então eu vou fazer uma brincadeira com isso, vou colocar aqui galinha burger, só para brincar, ok? E vou pegar uma fonte aqui, que não seja nada demais, e a gente vai começar a brincar com esses elementos. Vamos lá. Escolher a fonte, vou transformar aqui o texto em maiúsculo, tá? Vamos ver como vai ficar em maiúsculo. Não selecionei o texto, aí não vai. Vou alinhar em maiúsculo, tá? Vou escolher maiúsculo. Não foi? Não entendi nada, vamos escrever novamente. Galinha burger. É porque ela não tem maiúscula, né? Escolher uma fonte que não tem letra maiúscula e fica difícil. Vamos procurar outra aqui. Também não posso... Como é uma aula, também a gente não vai perder muito tempo aqui não vou fazer... É porque eu também não quero deixar feio, né? Mas vamos lá, vamos procurar alguma coisa legal. Aqui, tá boa essa aqui, não quero demorar muito não, tá? Não deixa a galinha burger ali. Tá? Beleza, vou deixar em branco, vou fazer uma brincadeira aqui com branco. Você pode ver que eu juntei, vou fazer uma brincadeira com branco e amarelo, vamos ver se vai ficar legal. Pronto, galinha boa, vai ficar assim, está ótimo. Ctrl C, já está alinhado, vai ficar assim, está ótimo. E agora a gente vai fazer colocar elementos ali. Eu preciso pensar em elementos que vão deixar esse panfleto ou folder, enfim, de uma maneira diferente, vão incrementar essa imagem. Então vamos lá. Primeira coisa que eu estou imaginando, eu não quero deixar esse elemento flutuando, então eu preciso colocar aqui esse hambúrguer flutuando. Flutuando não, ele sem nada, eu quero dar a sensação de que ele está flutuando, tá? Então eu vou colocar aqui um fundo. Beleza, pode ser isso aqui. Pode ser isso aqui, tá? Mais ou menos, só pra gente ter noção.
Aí vocês vão falar assim, ah, mas ele precisa esfumaçar para ter não sei o que, beleza, então vamos fazer isso. Venho aqui em sombreamento, eu vou puxar o sombreamento dele, tá? Vou dar uma esfumaçadinha aqui, ok? Mais, beleza, tá bom. Vou separar da imagem, separar grupo de sombreamento, ok, tá aqui, tá? Esse é o primeiro ponto. Esse hambúrguer não tá nem tão reto, tá? Para isso, mas não tem problema não. O que mais é interessante para a gente aqui é a gente entender a composição. Então essa é a primeira composição que eu vou colocar. Eu poderia colocar, ele está bloqueado, né? Ele está bloqueado. Vou desbloquear porque vou desbloquear porque eu vou colocar esse objeto para frente. Eu vou mandar para vocês desbloqueados. Espero que vocês não mexam na proposta, tá? E aí vocês medem direitinho. Ele tá visto um pouco de cima, tá? Um pouquinho de cima, assim. Mas não tem problema não. Eu vou colocar aqui só para dar a sensação dele estar voando mesmo, tá? Não tem problema não. Tá assim. Ok, já dá a sensação que ele está voando. Deixa eu ver se eu consigo. Ele ficou mais chato e parece que está mais reto assim. Sem problemas, eu vou mandar ele para vocês dessa forma. Então, só centralizar ambos aqui. Centralizado, centralizado. Ok, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Beleza? Eu posso colocar, vou deixar um pouquinho. Eu posso colocar mais um elemento aqui para deixar bem legal esse. Posso fazer aqui umas ondas, sei lá. Isso. Aqui, ó. Só vou deixar mais grosso. Deixa eu clicar aqui no. Vou deixar ele com a borda arredondada e ordenar para trás. Mas vou deixar ele mais grossinho, vamos ver como ele fica. Muito grosso? Muito grosso. Vou deixar com 75. Então esse é um dos elementos que a gente pode usar. Lembrando que a gente está usando coisas simples que o próprio programa aqui está oferecendo para a gente, tá? Coisas bem simples. Então vou dar o Ctrl C e Ctrl V, vou inverter, vou inverter de lado, tá? Inverteu. Vou colocar do lado de cá também. Ou seja, eu já estou indicando esse hambúrguer lá em cima para minha galinha hambúrguer, tá? Ah, mas eu posso querer usar também um doodle. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Entrei aqui no nosso doodle imagem, cliquei, coloquei no imagens, vim em ferramentas, vou procurar aqui transparente, que vai aparecer só para vocês terem noção que vão aparecer essas galinhas assim. É claro que a intenção não é chocar, porque você pode chocar o público, né? Ah, tadinha da galinha, tem essas coisas, por mais que a gente saiba que o frango é uma galinha e tal, pode ser que choque, entendeu? Deixa eu ver aqui só se tem, coloquei tamanho grande, né? Qualquer cor, deixa eu só ver aqui. E aí você pode escolher algumas coisas e brincar com essa ideia. Claro, lembre-se que é necessário ter um apelo legal, tá bom? É necessário ter um apelo legal. Então eu vou pegar esse aqui, tá? E vou usá-lo lá na nossa página. Vamos lá. Bom, já peguei aquela imagem, já dei uma vetorizada. Se vocês têm dúvida em como vetorizar, tem um vídeo da aluna que eu vou deixar aqui também. É legal vetorizar, mas lá no finalzinho tem uma dica de como eu fiz isso, ou algo próximo a isso, tá? E para aqui eu só troquei de cor e botei aqui essa galinhazinha, né? Esse estilo. Só que o que eu vou fazer, ó? Deixa eu separar isso aqui, que eu vou tirar essa parte aqui. Eu vou usar aquela parte ali, eu acho, mas não sei aonde. Vamos ver se a gente usa. Vou unir aqui essas partes aqui. Não, tira isso. Vou unir essa coxa de galinha aqui. E a coxa de galinha lá de cima eu vou unir também. Ah não, ela já está numa peça só. E aí a gente vai fazer uma brincadeira, que é distribuir esse doodle aqui de uma maneira que fique bem legal. Então vamos lá.
Não vou mexer no hambúrguer, tá? Então a gente vai brincar. Aqui. Claro que o que a gente está fazendo aqui, ó. O que a gente está fazendo aqui são elementos mais... A gente está fazendo um anúncio mais simples, a gente não está trabalhando background, que a gente já apareceu. A gente não está... Vou aproveitar aquela parte que vou usar aqui embaixo, né? Acho que dá para ficar legal também. Ó. Então, eu estou trabalhando elementos mais simples aqui, tá? Para deixar um pouco mais rico a nossa imagem. Não estou fazendo nada demais, estou fazendo coisas simples. Ah, eu posso colocar... eu tenho outro elemento aqui que vai ficar bem interessante nesse hambúrguer, para a gente tentar fazer algo legal. Então vamos lá. Então outro elemento que eu vou colocar aqui também é isso aqui, tá? Uma fumaça. Se vocês depois quiserem saber, a gente vai dar uma melhorada nessa fumaça, mas se vocês também depois quiserem saber como faz uma fumaça e tal, depois vocês deixem um comentário aí. Eu vou clarear essa fumaça, está muito escura. Muito escura, não precisa disso, tá? Mas na verdade eu vou pegar isso aqui, ó. Vou até aumentar um pouquinho aqui, que essa fumaça aqui não pode ser assim de jeito nenhum. Muito. Isso aí. Então só estou dando um detalhezinho nessa fumaça. Ok. E para essa fumaça parecer realmente quente, se vocês quiserem, vocês podem colocar um fogo aqui atrás também. E aí a gente vai trabalhando isso aqui da melhor maneira possível. Podem mudar a cor desse fundo aqui também para encaixar melhor na fumaça, mas isso aí a gente vai fazer lá para frente. Eu não quero mexer agora, tá? Eu vou colocar só mais um, vou ver se fica legal um fogo, nem sei se vai ficar bacana, mas a gente vai testar um fogo ali, tá? E ver se vai ficar bom. Vamos lá. Peguei esse fogo aqui na internet, tá? Depois, se alguém tiver alguma dúvida de como fazer isso, enfim, deixa no comentário aí, me chama, tá? Chegar um hambúrguer para frente. E aí, ou melhor, eu vou colocar ele, não. Vou ordenar esse objeto atrás de, e vou clicar no hambúrguer. Esse objeto vai ficar atrás do hambúrguer, tá? E aí a gente vê aqui como a gente faz e tal, para ficar bem interessante. O charme da postagem é esse, é tentar ficar interessante, é dar Ctrl C, Ctrl V de novo, inverte aqui. Aqui, ó, só que esse aqui de repente você pode deixar por cima, ó, um pouco menor, não sei, são coisas que são pessoais, entendeu? Pode deixar por trás também, ó. Vamos lá atrás e clica no hambúrguer, não vai ficar ruim, aí você pega essa chama aqui e põe na frente, aqui, ó, certo? Isso aí, ó. Aí separa só as coxinhas e põe as coxinhas para frente. Então, eu estou colocando aqui elementos. Se você olhar, olha como é que já está ficando bem legal isso aqui, certo? São elementos que já estão compondo uma imagem. É só detalhe, eu não fiz nada demais. E se eu ajustar aqui, ó, e aí eu chego para cima um, para baixo o outro. Isso são todos elementos que a gente depois vai ter que ir melhorando, claro, mas a ideia aqui é só vocês entenderem que eu posso juntar vários elementos. Ó, tem um aqui que está aqui, ó, no meio. Deixa eu juntar eles aqui, eles estão separados. Tem um aqui, ó, esse aqui, ó. De repente eu já consigo. Eita. Essa sombra aqui, de repente eu já posso tirar, que ela não é mais serventia para mim. Isso aqui de repente também eu posso tirar. E aí eu distribuo melhor isso aqui. Olha que legal. Agora sim, ó. E é assim que se vai criando uma arte, ó. Diminui. E assim vai criando uma arte, ó. Tá vendo? E por aí vai. Se a gente ficar aqui, a gente vai... Vou até inverter isso aqui, eu vou tirar. Isso aqui também, não tá legal, tira. Tá incomodando, de repente nem vai precisar disso aqui. Eu tô achando que nem disso aqui vai precisar.
Nem isso aqui precisa. Tá vendo? Tem que pegar esse aqui. O que é chato fazer? Esse hambúrguer tá grande. Eu tinha que aparar as arestas. Só tirar isso aqui. Ctrl X. Espera aí. Não. Isso aqui eu vou unir com o hambúrguer, tá? Vou unificar, agrupar. Então esses dois estão juntos aqui. Beleza. Esse aqui que eu quero deixar. Subir aqui um pouquinho. Quero deixar naquela mesma posição. Agora sim eu volto com o hambúrguer. E o meu hambúrguer ganha esse espaço aqui. Se eu tivesse um hambúrguer mais reto, ficaria melhor ainda. Mas e aí a gente pega e separa tudo, né? E abaixo, ó. Agora sim. Tá vendo? E assim a gente vai compor elemento. Claro que isso aqui é só a base, gente. É a base. A gente pode colocar uma série de outros fatores. A gente pode colocar um emoji aqui. Enfim, a gente pode ir trabalhando. Eu nem falei na situação da gente trabalhar a perspectiva de fundo. Colocar um pouco. Ah, quero escrever alguma coisa? Ó, vem aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar essa mesma fonte do Galinhas Burger aqui, ó. Galinha Burger, né? E vou colocar aqui, ó. A melhor galinha do Brasil. Não, melhor galinha do Brasil fica duplo sentido. O melhor X galinha do Brasil. Do Brasil. Você escreve aqui, você faz essa brincadeira. O melhor X galinha do Brasil. Isso. Pode colocar em uma linha só, tá? E aí a gente vai vendo como fica melhor. Vou colocar, ó, agora um elemento quadrado, tá? Para dar fluência nisso aqui. Vou pôr um elemento quadrado. Vamos lá. Aí aqui, ó. Olha como o nosso anúncio rápido, fácil, tranquilo. Olha como é que já ficou legal. Tem algumas coisas aí que para esse anúncio pode ficar muito melhor. Claro que pode. A gente pode trabalhar o background dele, que dá para a gente trabalhar. Quer ver? Vou fazer rápido aqui então para a gente trabalhar. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Pego até essa região aqui mais ou menos. Venho. Aqui. Opa. Deixa eu ver como tá ficando ali. Mais ou menos assim. Mais ou menos. Vou fazer o teste. Eu troco aqui no... Aqui eu coloco na cor do fundo. E essa cor aqui eu vou deixar um pouco mais escura. Tá? Ok. Aqui tem... Ah, agora sim. Agora sim. E essa cor aqui mais escura. Um pouquinho mais escura. Só para dar um... Isso, uma perspectiva legal aqui. Beleza. Ok. Seleciono os dois e ordeno para trás. Aqui. Abaixa um pouquinho. Agora eu vou inverter a situação aqui, tá? E vou colocar isso aqui para baixo e vou até clarear um pouco para ele aparecer mais. Deixa eu ver como ele tá. Deixa eu ver como ele tá ficando aqui. Isso, ó. Tá vendo que o fundo ali ele precisa aparecer, ó. Isso aqui, ó. Esse fundo aqui precisa aparecer. Tá vendo isso aqui, ó? Então, se você quiser até clarear um pouco mais, é legal, porque ele faz a diferença. Bom, ok. Eu não vou ficar trabalhando muito, porque não é a intenção principal, não é essa, tá? Vamos trocar depois, vamos colocar esse fundo claro aqui também. Ficou muito escuro. Deixa eu ver.
aqui, que aqui aparece aí no fundo, e por aí vai, ó. Tá aqui, estamos trabalhando, estamos tentando fazer uma movimentação ali. Eu estou fazendo isso tudo muito rápido, mas só para vocês perceberem que quando a gente coloca alguns elementos, o nosso texto, o nosso texto visual, nossa imagem, ela enriquece demais. Beleza, gente? Vamos ver aqui o resultado em tela grande, como ficou. Tá aí, rápido, simples, só colocando elementos, só trabalhando elementos. Tranquilo? Eu ia deixar a imagem presa lá, mas eu não vou não, para vocês terem mobilidade. Eu vou deixar para vocês terem essa mobilidade. Só um hambúrguer, ok? Vou deixar só um hambúrguer. Pronto, só um hambúrguer. O resto vocês façam só com elementos gráficos. E veja bem, eu coloquei uma imagem que foi a fumaça e o resto tudo de vetor. Então vamos combinar o seguinte, vocês vão fazer da mesma coisa, uma imagem, o resto tudo vetor. Vocês vão me mandar, quem quiser participar, quem não quiser não tem problema, mas se alguém quiser participar, deixa aqui nesse endereço que eu vou colocar, que é leandro.lenog@gmail.com. Coloca lá. E esse é um e-mail só para o curso. Eu vou receber a notificação, mas clica aqui embaixo, fala assim, ó, eu vou participar aí dessa brincadeira, avalia o meu. Eu não quero que vocês façam igual ao que eu fiz, tá? Eu quero que vocês façam outras coisas, usando outros elementos, beleza? Põe aqui que mais para frente eu faço um vídeo mostrando como ficou o resultado de vocês e quem sabe até analisando esse resultado. Tranquilo? Gente, muito obrigado. E vamos que vamos. Abraço.